aérea. Durante 4 anos participou de ralis com um caminhão projetado e montado por você mesmo. Então, como é que você se define? É bastante coisa, né? Mas cabe na agenda, não tem problema não. Quando a gente ama o que faz, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tenho orgulho de falar que eu fui criado em chão de fábrica, né? E na terra, dentro da fazenda. Sou uma pessoa que gosta, ama o que faz. Eu fui criado de forma a amar o trabalho, gostar do trabalho. O trabalho nunca foi um problema, sempre foi alguma coisa assim para edificar e que faz parte da vida da gente. Eu gosto, né? Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa simples, né? Comecei a trabalhar cedo, com 14 anos. Posso dizer que eu tenho alguns hábitos intelectuais um pouco refinados, gosto, né, de conversar com pessoas inteligentes, assuntos complexos, né? Gosto de problemas complexos. Uma pessoa que ama a vida e ama o que faz, né? E que agora aqui em Rio Verde, eu compartilhando um pouco da minha vida, né? Fui 33 anos diretor de indústria em São Paulo e de 2016 para cá eu já tocava desde o início, a fazenda, meio que fritando peixe olhando o gato, né? Em 2016 eu saí da indústria, fizemos uma movimentação na área de governança e eu resolvi, que nem a pessoa fala na roça, pulei de ponta no agro, né? E como eu venho da indústria, eu vi nos anos 80, 90 e o começo de 2000 uma revolução industrial, tecnológica muito grande. Essa revolução ela está chegando no campo, né? E isso eu falei, cara, eu não posso ficar longe dessa brincadeira. Saí de São Paulo, me mudei para dentro da fazenda, estou abraçado com isso. Voltei, digamos, para as minhas origens, né? Desde 75 nós compramos as fazendas aqui, abrimos a região, participamos aqui do crescimento de Rio Verde. Chegou o momento da vida que eu tive que dar a minha virada, fazer agora, eu quero fazer o que eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero. Então eu falo que aqui em Rio Verde meu coração encontrou minha cabeça. Legal. Você esteve conselheiro, né, do Instituto Brasileiro de Impermeabilização e do IBRACON, né, que é um Instituto Brasileiro do Concreto. Participou do comitê de pessoas do grupo Bongart, do Conselho da Família, foi coordenador do comitê de estratégia da Vedacity e atualmente, além de CEO, né, da agropecuária Bongart, está conselheiro da Fiesp, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do Conselho Superior do Agronegócio. Participar dessas entidades classistas faz a diferença para empreender? Num país como o Brasil, né, com essas dimensões assim continentais que nós temos, nós precisamos nos unir, né? Eu acho que a melhor forma é você estar dentro dessas entidades de classe, tanto para trocar informação, para poder como ganhar sinergia e energia para que as coisas que devam acontecer, principalmente no setor privado, aconteçam, né? A gente vive num país em que existe uma dificuldade muito grande em empreender, e quando você consegue ganhar energia, né, mesma coisa que acontece, né, com as empresas, você precisa juntar energia com outras pessoas da mesma área para poder criar uma massa crítica e fazer com que as coisas aconteçam. Então é necessário tanto para trocar informação, quanto para poder criar um meio ambiente, né, um cenário que seja propício para o crescimento. E é essencial que você participe dessas entidades. Agora você, ouvinte da nossa programação, como você comentou lá no início da nossa entrevista aqui, ouvinte da Rio Verde FM, isso deixa a gente muito satisfeito, né? Sabemos que você gosta também do nosso jornalismo e também da nossa programação musical, né? Com certeza, né? Eu sempre tive uma vida muito urbana e agora aqui dentro, morando na fazenda, vindo assim para a raiz, né? Voltando para a raiz, é muito bom ter uma rádio com uma programação tão eclética. Não, você passa do sertanejo para o rock, para o popular, né, para o internacional, para o nacional, com uma delicadeza e uma sensibilidade musical assim sem precedentes. Eu sou fã da programação, inclusive, principalmente também, né, falando de todas as informações que vocês levam para o agro, porque hoje as informações que chegam do agro, elas são muito distorcidas, muito dispersas, e vocês conseguem trazer uma informação beabá. Vamos começar a explicar do começo o que é o agro, para as pessoas começarem a se conscientizar do que é e não ficarem escutando coisas assim dispersas, informações sem muita direção. Vocês conseguem direcionar exatamente de uma forma didática, quase que uma aula, quer dizer, não é quase, praticamente vocês estão ensinando
às pessoas o que é o agro e como funciona de uma forma básica, simples e muito direta. Eu parabéns assim pela facilidade na qual vocês conseguem transmitir uma informação complexa, né? De uma forma, eu gosto porque para mim o trabalho, se você não se divertir com o que você faz, se você não fazer com aquilo que você faz de uma forma alegre, né? Todo mundo tem que carregar uma cruz, né? É a cruz que você carrega todo dia. Então vamos colocar um ar-condicionado, uma rodinha nela para facilitar a vida. E vocês fazem isso com uma maestria assim, eu estou para ver alguém fazer o trabalho de vocês tão bem feito quanto vocês fazem. Parabéns, realmente. E toda a programação, né? Todos aqueles profissionais que se dedicam a transmitir essa informação do agro para os ouvintes. Vocês estão de parabéns. Para mim, assim, é uma surpresa muito grande uma rádio a nível de Brasil fazer o que vocês fazem. Muito grato, feliz por suas palavras, reconhecimento. É um trabalho desafiador, porque você fazer o agro comunicar não é fácil, né? Mas a gente tenta aqui com toda a nossa equipe, a gente não faz isso aqui sozinho, tem muita gente envolvida, como você está conhecendo aqui os bastidores. O agro, por natureza, é meio amuado, né? É difícil conversar com ele, né? Você tem que fazer... é acostumado, não né? É acostumado, né? A prosear assim de uma forma aberta, né? Alexandre, qual que é a importância para o agronegócio ter uma emissora como a Rio Verde FM, que dá essa voz para o setor e principalmente uma rádio criada, que nasceu aqui em Rio Verde, que é tida como a capital do agronegócio? Tem coisas que a gente se pergunta por que não fizeram isso antes. Nesse ponto eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. E é um momento muito feliz, assim, eu acho que no âmbito nacional, que agora é dado, né, um foco muito grande para o agro, seja pelos problemas ou seja pelas suas vantagens, pelas coisas boas e pelas coisas ruins, mas está se falando muito do agro. E faltava realmente esse canal de comunicação específico. Você tem eventualmente na internet, né, alguma coisa, alguns canais aí de canais fechados que tem alguma coisa, mas trazem informação pesada. E o agro, ele é uma coisa leve, ele é cotidiano. O agro está mais na vida das pessoas, do que as pessoas podem imaginar. E é tão mais simples do que aquela complexidade de informações dispersas que chegam para eles no dia a dia. Uhum. Então, achei que nada mais justo do que a rádio certa, nascer com a programação certa, no local certo, que é o berço do agro brasileiro, que é Rio Verde. Nós estamos no coração do agro nacional. E eu acho que é merecedor, né? Rio Verde merece, né? E vocês têm agora a missão de levar isso para frente e tentar fazer essa programação chegar em grandes centros, para que as pessoas dos grandes centros entendam o agro também. Não peguem aquela informação distorcida, né? Ou um pouco direcionada que às vezes as pessoas querem dar para às vezes tirar proveito ou não de alguma determinada informação, mas levar a informação de uma forma clara, do jeito que vocês levam. Eu acho que as coisas estão acontecendo, né? Inclusive a minha vinda para Rio Verde aconteceu num momento muito feliz da minha vida. As coisas começam meio conturbadas, né? Só que a gente tem que ter fé e dar a mão para ele. Vai embora, que a coisa dá certo. A hora que você vê, com fé você chegou lá e as coisas acontecem. Eu acho que é a mesma coisa com vocês. Excelente. Nosso convidado de hoje é Alexandre Baumgart, CEO das Fazendas Reunidas. Ele vai continuar com a gente aqui nesta edição do Boa Tarde, Produtor. A gente faz uma pausa, mas na sequência a gente volta para continuar falando de tecnologia na agricultura, o uso de inovações no agronegócio. Não saia daí. Boa Tarde, Produtor, com Leonardo Freitas. Que o nosso Boa Tarde, Produtor, é na capital do agronegócio, Rio Verde, que a Simple Agro despontou com soluções inovadoras. Com profissionais experientes, destacamos Simple Smart Agro, que atua em todo o ciclo da safra, com coletas de solos, diagnósticos, detecção de nematóides, calibração de máquinas, processamento de dados, recomendações de correções e manutenção de solos. Aumente a rentabilidade. Visite Simple Agro Corporation e fale com Leonardo Ferreira. 64 3018 3686. 3018 3686, eu disse Simple Agro. Notícias, cotações, tecnologia e muita informação. Boa Tarde, Produtor.
O Sicoob Cred Rural lhe convida a experimentar uma nova forma de cuidar do seu dinheiro. Não somos um banco, somos uma cooperativa de crédito sólida com 35 anos de história e com excelentes resultados financeiros em todos os anos. Prova disso foi os 278 milhões só em 2023. Aqui, como você é o dono, esse resultado volta para você. Sicoob Cred Rural, onde cooperar é crescer junto. É na capital do agronegócio, Rio Verde, que a Simple Agro despontou com soluções inovadoras. Com profissionais experientes, destacamos a Simple Smart Agro, que atua em todo o ciclo da safra com coletas de solos, diagnósticos, detecção de nematóides, calibração de máquinas, processamento de dados, recomendações de correções e manutenção de solos. Aumente a sua produção. Visite a Simple Agro Corporation e fale com o Leonardo Ferreira, 64 3018 3686. Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Cumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Cumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Cumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Soluções em secagem de grãos. Programa Boa Tarde, Produtor. 11h44, estamos de volta com o Boa Tarde Produtor na Rio Verde FM, a rádio do agro. Hoje eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Cred Rural é uma cooperativa de crédito, onde você é o dono. A diferença é evidente, taxas mais baixas, além do horário de atendimento, que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Cred Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Cred Rural, a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro. Comunidade, experimente agora. Boa Tarde, Produtor. 11h45, a gente continua o nosso Boa Tarde Produtor de hoje e é hora da participação de Enio Fernandes. Hoje ele fala de confinamento de bovinos. Vamos acompanhar o que diz Enio Fernandes. Caríssimas, ao conversarmos com os especialistas de produção de carne bovina, eles acreditam que o número de animais confinados tende a crescer no Brasil neste ano de 2024. Os preços da arroba do boi estão relativamente baixos, principalmente se olharmos com referência os anos anteriores. Em assim sendo, por que o número de animais confinados tende a crescer? Esta é a pergunta. Em verdade, não que o preço da arroba em si não seja importante, logicamente é, mas o mais importante é o quanto custa essa arroba para ser produzida. O mercado sinaliza uma boa produção de milho e sorgo em segunda safra, matérias-primas importantes na produção da ração animal. Com essa boa produção de milho e sorgo, os especialistas não acreditam em aumento do custo de alimentação dos bovinos. Outro ponto importante é que a relação boi gordo versus bezerros ainda é favorável ao boi gordo, o que garante uma boa reposição. Fato esse que estimula os invernistas a levarem seus animais para o confinamento. Por fim, os preços futuros do boi na B3 Bolsa de Mercadorias estão em patamares que permitem lucro aos produtores desde que realizem proteção no momento da sua decisão de confinar ou não. No fim do dia, o custo da alimentação, a reposição de animais e o RED na Bolsa proporcionam margem na atividade. São por esses motivos que os especialistas de mercados esperam aumento do volume de gado confinado neste ano de 2024. Caríssimos e caríssimas, mas o dever de casa precisa ser feito, precisa ser realizado. Ao levar animais para o coxo, façam suas contas.
verifiquem com atenção. Em caso de boa margem, caso a B3 realmente oferte boa margem, é recomendável proteger seu resultado, o resultado da operação. Se realmente a oferta futura vai crescer, é natural uma acomodação das cotações do boi gordo no decorrer do período. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. Grande abraço, Enio Fernandes. Obrigado pela participação com a gente. Ele está por aqui todos os dias na nossa grade de programação. Acompanha ele, né, Alexandre? Está sempre atento aí ao Enio. É isso aí. Concordo com as colocações dele, né? Tem que rediar. Nós temos o confinamento também, a gente faz o consorciamento de agricultura com pecuária, fazemos um ciclo completo com cruzamento industrial e também compramos animais para engorda. E o que ele falou é isso daí. Comprou, tem que rediar. Vai na bolsa, amarra para manter margem. E fazer conta. Não bota boi para dentro que não vai dar lucro. Tem que tomar cuidado com isso aí. Falou e disse o especialista, hein, gente? Fique atento. Nós vamos continuando aqui o nosso programa de hoje com Alexandre Baumgart. Nosso tema hoje é tecnologia na agricultura, o uso de inovações no agro. Bom, Alexandre, vindo de uma família de engenheiros, né, neto e filho de engenheiro, você começou a trabalhar muito cedo, né, nos negócios da família, como nas indústrias, por exemplo, Vedacity e Fazendas Reunidas. Em que momento que você decidiu deixar as indústrias para se tornar CEO das Fazendas Reunidas? Como eu já havia dito, né, desde os 16, 17 anos, sempre toquei a fazenda meio que fritando peixe, olhando gato. Obviamente, sempre dando um pouco mais de atenção à indústria, né, que tinha um volume financeiro maior e requeria mais cuidados. E em 2016, né, com essa acomodação na área de governança, eu saí da operação da Vedacity, saí de lá como diretor e tinha a fazenda ali, né, que eu já vinha tocando, fritando peixe, olhando gato, né, por que já não abraçar o negócio de vez? Uhum. Isso vem num momento muito feliz, né, que foram 33 anos como diretor, enfiado dentro da indústria, dentro da tecnologia. Eu pude acompanhar o crescimento da fazenda, desde a sua abertura até o momento que ela estava, acompanhando, né, o desenvolvimento do agro. Passei pelo Polo Centro, abertura da fazenda, na época que tinha projeto Barreirão aqui dentro. A gente já fazia consorciamento de agricultura com pecuária, né, já faz um bom tempo, mais de 20 anos, antes mesmo o pessoal falar nisso, né, porque a gente fazia a recuperação da pastagem com milho, depois soltava o gado em cima e já começava aí a fazer esse consorciamento. Aí em 2016 eu saí, no momento do meu ponto de vista, com uma idade, com uma carga de conhecimento muito boa, e vendo o agro crescer da forma que ele está crescendo, a tecnologia ingressando no agro da forma que ela está ingressando, eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade. É uma vez na vida que eu tive a oportunidade de ver tudo o que aconteceu na indústria e ver um segundo ciclo acontecendo no agro, tanto na parte de tecnologia de equipamentos, quanto na parte de biológicos também, que é uma outra revolução. A gente fala a revolução debaixo da terra, né? É o zoológico sendo cultivado debaixo da terra. E planta feliz é que nem gente feliz, ela produz, né? Então, se você dá todo o ambiente que ela precisa, ela vai produzir feliz, ela vai produzir bem. Então, a tendência, né, de você procurar coisas que não estressem a planta, que é a forma natural. Hoje o pessoal fala de economia regenerativa, né, de agricultura regenerativa, que nada mais ou menos que é estudar a planta e fazer com que ela produza feliz. E aí, vendo essa tecnologia toda vindo para o agro, né, porque hoje a gente não pode... o mundo não quer comer comida orgânica, o mundo quer comer comida limpa, ele não quer se intoxicar. É este o caminho. E você vai só conseguir fazer isso em larga escala através do uso de tecnologia. Você não vai conseguir produzir comida para o mundo inteiro em baixa escala ou em pequenas frações. E você só consegue produzir em larga escala, em grandes frações e com excelência com tecnologia. Isso é siamês, não tem como separar as coisas. Então, mediante esse panorama, essa oportunidade se desenhando e com a minha carga de conhecimento, informação e ainda numa idade boa, quer dizer, eu tenho 55 anos, relativamente novo, mas muito bem rodados. Aí eu vi essa oportunidade e falei, cara, e a pessoa fala na roça, né? Eu pulei de ponte e vou abraçar isso, né? Brinquei até com os americanos, que são meus vizinhos aqui. Eu quero um pedacinho até no cemitério deles, que eu vou acabar meus dias aqui, né? Eu vou terminar minha vida aqui. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Eu tenho uma segunda vida, né?
A gente não fala recomeço, né? Porque recomeço dá aquela noção de alguma coisa que vai recomeçar. Não, é uma continuidade melhorada da vida da gente, que a gente vai somando conhecimento ao longo da vida. E para mim, vir para o agro, voltar para casa, para mim isso aqui tem aquele gosto de voltar para casa, né? Aquela coisa que estava lá dentro, que a gente ficou fora e que agora a gente volta para casa com uma carga muito maior de conhecimento, ainda com uma boa idade para poder exercer esse conhecimento dentro de um momento em que o setor requer esse conhecimento e essa vontade de trabalho. Então, assim, falar hoje, eu sou um cara realizado, né? Então, voltando à sua pergunta, a partir de 2016 que eu realmente abracei a causa. E vão fazer 3 anos que eu estou morando dentro da fazenda. E não me arrependo nem um pouco, faria isso tudo de novo. É um movimento contrário, que geralmente as pessoas saem da fazenda para ir morar na cidade ou procuram alguma coisa nos grandes centros. Essa minha mudança já reflete muita coisa que está acontecendo no agro. Tem muita gente saindo com boa formação das cidades e vindo para o agro, bem porque essa tecnologia requer pessoas bem treinadas, requer gente que tenha conhecimento de tecnologia para conseguir fazer com que isso tenha um resultado financeiro. Que você não pode colocar tecnologia no agro apenas por colocar, não, vai, porque promete, né? Se você for colocar tudo que promete, a soja estaria produzindo 200 sacos por hectare. E não é assim. Você tem que gostar de tecnologia. Você não pode se apaixonar pela tecnologia. Ela precisa produzir algo. Ela precisa te dar um retorno financeiro e também facilitar a vida do usuário, né? A tecnologia não seria nada se não fosse a necessidade do ser humano de ter as suas funções um pouco facilitadas. E vendo todo esse cenário, não tem como não ficar longe disso. Não abraçar isso. É uma vez na vida que a gente tem essa oportunidade e não pode perder. Perfeito. Alexandre, você vem de uma família tradicional, um império aí considerável. Como é que você construiu essa trajetória tão relevante sem sucumbir à pressão de vencer? Acho que desde o início eu tenho uma educação relativamente prussiana, né? Quem conhece alemão, né, que sabe que não adianta discutir com o alemão, né? Teimoso não é o alemão, é quem discute com ele. Ele sempre brinca com isso. Mas é uma forma leve da gente entender um pouco da formação que a gente tem. Para nós o trabalho o sucesso, ele é a consequência do trabalho, né? Você não tem que trabalhar, ao menos eu fui criado de uma forma que você não tem que trabalhar pensando no resultado. Você tem que trabalhar pensando no que você está fazendo, no benefício daquilo que você está produzindo, do que você está edificando, e o resultado vai ser mero espelho daquilo que você está fazendo. Eu sempre brinco, pessoal, né? O pessoal às vezes trabalha para querer ganhar dinheiro. Se você correr atrás dele, é passarinho e foge. Faça o teu trabalho, né? O resultado, ele vem depois da colheita. Então, tenha paciência de arar, de colocar a planta, de fazer com que ela cresça, dar todas as condições para depois ela te dar o fruto que você também vai se alimentar dele. Então, é dentro desta cadeia que eu fui criado que é mais relevante o fato do trabalho do que o resultado propriamente que ele vai te produzir. Então, se você fizer um trabalho bem feito, obviamente que o resultado vem. Então, foi desta forma, sem a pressão do resultado final, pronto, que eu acho que manteve, né, a minha simplicidade e minha forma de ver as coisas. Brinco, né? Nós somos meros administradores da coisa de Deus, né? Se você faz isso com excelência, respeitando as leis naturais das coisas, você prospera, né? Agora, se você foca no resultado, ele vem às vezes de qualquer jeito e não vem de uma forma continuada. E a família está aí há 80 anos, 3 gerações tocando, preparando o chão para mais gerações para frente. Então, foi dentro desse conceito de vida que eu acho que é o segredo do sucesso, né? Não pensar no sucesso, é pensar em trabalhar, edificar, construir, fazer com que o meio em que você está seja transformado de forma positiva e o resultado, né? Deus nos ajuda sempre, né? Ele chega, se você faz o teu trabalho de coração, Deus no finalzinho ele vai te recompensar por aquele esforço que você fez. Alexandre Bongart é o nosso convidado de hoje aqui do Boa Tarde Produtor. Se você quiser participar, fique à vontade, 99491009 para você interagir com a gente até 12h30 e também pelo nosso chat no YouTube Rio Verde FM. Alexandre, pessoas, capital humano, a combinação entre tecnologia e o trato com pessoas formam a receita do sucesso?
Exatamente. Primeiro que tecnologia, ela veio para facilitar a vida das pessoas, né? E sem pessoas, sem o outro, você não faz nada, absolutamente nada. Brinco sempre, do momento que você acorda, do momento que você vai dormir, você precisou de alguém para fazer algo da qual você está tendo o privilégio de usufruir para poder ter as suas facilidades e passar o teu dia, né? Tudo depende de pessoas, né? E a tecnologia, ela é burra por natureza. Ela é binária. Quem conhece linguagem de computação sabe, é binário. Inteligência artificial, nada mais, nada menos que se fala que inteligência artificial é estatística aplicada à tecnologia, né? A números binários. E aí você usa um pouco de lógica e está aí a tal da inteligência artificial. Nada mais, nada menos que alguma coisa tecnicamente burra, mas que de forma inteligente, tocado pelo ser humano, ela toma forma, mas que sem ele não adianta, sem o ser humano ali que consegue executar sinapses de forma aleatória, coisa que uma tecnologia, por mais inteligente que ela seja, ela não é capaz de fazer, por ser binária, né? Então a gente tem um corolário aí, né? E não tem como dissociar a tecnologia do ser humano. A tecnologia é dependente do ser humano e o ser humano tem que usar a ferramenta da tecnologia para poder ter as suas benesses, para melhorar seu rendimento e seus resultados. Então, a tecnologia depende do ser humano. Isso não tem como discernir. Falar que algum dia alguma tecnologia vai substituir o ser humano, impossível. Da mesma forma que ela depende do ser humano para ser implantada, para ser colocada em função, em operação, não tem jeito. Pausa aqui para mais um intervalo e a gente continua na sequência com Alexandre Bongart, que está aqui com a gente conversando com você, CEO das Fazendas Reunidas, batendo esse papo, interagindo com você, nosso ouvinte, nesta quarta-feira. Pausa, mas a gente continua na sequência. Boa Tarde, Produtor. Seguindo aqui o Boa Tarde, Produtor, com mais uma dica especial para você. Você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando o processo manual de abastecimento de fornalha com lenha? Se a resposta for sim, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para o agronegócio. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. A Comber nasceu com o objetivo de atender às necessidades dos clientes do Grupo Comelli na região de Rio Verde, mas logo conquistou clientes em todo o território nacional, atendendo desde o produtor rural até as grandes corporações do agro. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Boa Tarde, Produtor. Apresentação: Leonardo Freitas. Olá, eu sou Luiz Carlos Bordoni e este é o Minuto Goiás. O tão sonhado cantinho para chamar de seu. O programa para ter onde morar do governo de Goiás. Milhares de famílias estão, enfim, realizando o sonho da casa própria. O programa social de habitação, que é modelo para o Brasil, entrega casas totalmente gratuitas a famílias com renda de até um salário mínimo, principalmente nos pequenos municípios. Utilizando recursos estaduais, já estão garantidas pelo governo a construção e entrega de quase 10 mil moradias em 158 cidades. Isso aqui eu bato no peito e falo, é meu. E outra, esse governo mudou a nossa vida. Habitação, cuidado e atenção social também representam crescimento econômico. Somente com as quase 2.000 novas casas iniciadas este mês, a economia goiana irá receber investimento superior a 310 milhões de reais. É o dinheiro da população sendo devolvido sob a forma de benefício, investimento e trabalho. Goiás, o estado que dá certo.
Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Cumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Cumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Cumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Cumber, soluções em secagem de grãos. É na capital do agronegócio, Rio Verde, que a Simple Agro despontou com soluções inovadoras. Com profissionais experientes, destacamos a Simple Smart Agro, que atua em todo o ciclo da safra com coletas de solos, diagnósticos, detecção de nematóides, calibração de máquinas, processamento de dados, recomendações de correções e manutenção de solos. Aumente a sua produção. Visite a Simple Agro Corporation e fale com o Leonardo Ferreira, 64 3018 3686. Boa tarde, produtor. As informações do agro brasileiro. Já estamos de volta, agora 12:03, com o nosso Boa Tarde Produtor, até 12:30. Alexandre Baumgart é o nosso convidado de hoje, falando de tecnologia na agricultura, o uso de inovações no agronegócio. Aproveitar para falar disso também, né, Alexandre? Com certeza você aplica suas habilidades de engenheiro nos trabalhos da fazenda, né? Na Fazenda Reunidas, no agro, você faz uso extensivo de tecnologia? Com certeza, né? A vantagem de ter a engenharia no sangue, né, que você consegue discernir de forma rápida aquilo que soma valor ao trabalho que você está fazendo. Então, quando a gente fala de tecnologia, que nem um dos fatores, o robô que nós usamos agora há pouco tempo, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho dele, não é só a parte de mecânica, monitoramento, que usa a Solinftec, a gente tem um ERP integrado, quer dizer, toda vez que alguém dá baixa num insumo ou que é feita uma aplicação na roça, isso já vai direto para a contabilidade e tudo se conversa, né? Eu brinco, se o pessoal se o vaqueiro, né, que está no campo, ele não der baixa no animal ou não der uma entrada certa, me trava toda a contabilidade. Então está tudo hoje interligado, né, para você poder administrar. Não adianta ter potência sem administração, né? Às vezes você perde dinheiro sem perceber em pequenos detalhes dentro de todo o negócio. E a tecnologia se estende desde a parte, obviamente, contábil, operacional, entramos nos biológicos, na parte de colheitadeiras, as plantadeiras, quando a gente fala de agricultura de precisão, tudo tem tecnologia para ajudar, né? A gente fala que o básico tem que saber fazer queimar o alho bem queimadinho ali, queimar o alho bem, fazer a receita básica bem feita, e o resto você vai acoplando tecnologia para facilitar a vida. E disso você precisa ter o discernimento de saber qual que é a tecnologia que você realmente precisa, para você não ter um gasto desnecessário, ou às vezes ter excesso de tecnologia na qual você não consegue extrair o máximo que ela pode te dar. Mas quando a gente fala de tecnologia, praticamente está envolvido tudo, né? Desde a portaria até a expedição do produto acabado. Perfeito. Continuando aqui o nosso bate-papo, falando das fazendas reunidas, são cultivadas lavouras de soja, milho, girassol, gergelim, o gado, né, o ciclo completo com cruzamento industrial e também confinamento. Como é que vocês fazem para lidar com essa diversidade e, ao mesmo tempo, ficar de olho no mercado financeiro? Quem estava comentando agora há pouco, a gente não faz isso sozinho, né? Eu estou aqui representando um conjunto de pessoas que trabalham comigo, né? Eu tenho um gestor administrativo, um gestor de pecuária, um gestor de agricultura, né? Um gestor de pessoas, uma gestão de pessoas, que para mim pessoas são tão importantes quanto qualquer outro elemento dentro da fazenda. Diria até mais, porque sem as pessoas, que nem eu estava comentando, nós não fazemos nada. E ainda um gestor de mecanização e manutenção. E através desses gestores que eu consigo ter ascensão sobre as áreas da fazenda. Eu dependo, né, das pessoas para que as coisas aconteçam. Inclusive no mercado financeiro, né? Eu tenho um gestor de riscos, antigamente eu fazia isso sozinho, que hoje acompanha a bolsa, acompanha o fluxo de caixa da fazenda, faz os hedges, faz as vendas antecipadas, no caso de soja, dos produtos, né, de soja, de milho, para eu poder garantir a margem, né? Quando eu compro os insumos, já vou ao mercado arrediar, vou garantindo o preço. Não adianta você querer, eu brinco com os meninos, né? Não é para acertar na mosca. Se fizer ela voar, já tá bom, mas não queira acertar na mosca. Tem uma gerente de banco que brincava comigo, né? Falei, Alexandre, a melhor
A melhor trader que nós temos no banco é uma senhora de 85 anos. Falei, é verdade? É, 85 anos. Como é que ela faz? Ela tem uma terra, ela recebe uma renda, e se a renda ficar guardada no armazém, e toda vez que ela cada um, eu tenho que ter o mínimo de informação para entender o que cada uma das áreas tem, mas de suma necessidade e importância que cada um deles seja o melhor que eles podem ser na área que eles estão inseridos. E a gente provém todo tipo de informação e apoio para que eles possam fazer isso. É um baita de um trabalho em equipe. É um time de futebol, que eu tenho muito orgulho aqui de estar representando eles. Eu estou representando a Fazenda, Alexandre apenas a liderança. Mas, inclusive, aproveitar aqui a rádio para agradecer todo mundo que trabalha comigo, que me ajuda a fazer o sucesso do conjunto, que sem essa turma toda, cara, não ia ter tecnologia no mundo que pudesse ser implementada. Alexandre, qual é a contribuição dos Bongart para a economia local, estadual e nacional? Eu acho que é continuar acreditando no país, continuar empreendendo, continuar arriscando. Um país que não é tão... É um país difícil de você empreender, com muitas dificuldades, né? Econômicas, políticas, que dificultam um pouco. Dificultam não, só digamos que é o principal concorrente hoje do empreendedor. É a máquina pública, né? É todo aquele arcabouço de leis e coisas que acabam dificultando o nosso dia a dia. Concordo que existe necessidade de uma regulamentação, mas às vezes não tão excessivo. Concordo que existem pessoas que trabalham da forma correta e outras não, mas também nivelar por baixo você acaba às vezes comprometendo uma cadeia inteira, né? Tem que ser um pouco mais cirúrgico quando fazem as leis ou fazem os tipos de restrição. Eu acho que a forma que nós temos hoje é a forma que já vem sendo praticada há 80 anos. É continuar acreditando, continuar empreendendo, continuar empregando. Te brinca, né, que desde o começo da Fazenda, praticamente metade de Rio Verde já trabalhou na Fazenda. Ao menos conhece a gente de alguma forma, né? Mas eu acho que é continuar a empreender no Brasil, da mesma forma, com essa forma que nós temos de encarar as pessoas, de encarar o meio, de encarar os negócios como algo que tem que ser perene, né, e tem que fazer parte do cotidiano. A gente tem que somar, né, a gente tem que vir para o meio que nós estamos inseridos, produzir, gerar riqueza para nós e para quem está junto com a gente. Eu acho que dessa forma, é uma pequena... É um grãozinho de areia no deserto, mas é um trabalho que é feito por nós e que eu acho que dessa forma, continuar do jeito que nós estamos trabalhando, empreendendo, querendo fazer cada vez mais, querendo ampliar, estamos com planos de expansão também da Fazenda, trazendo tecnologia, podendo dividir esse conhecimento, seja de forma individual, que a gente sempre abre a Fazenda para as pessoas que quiserem ir lá, para grupos, para entidades que queiram nos visitar, eventualmente vem gente de fora do país, inclusive, para ver o que a gente está fazendo. É dividir essa tecnologia, é dividir esse conhecimento, inclusive para absorver mais conhecimento. Às vezes a gente acha que a gente está ensinando, quando a gente vê, a gente está aprendendo com quem veio aprender com a gente. É esse jogo duplo que tem que acontecer de prosperidade, né? E fazer com que o Brasil entenda que prosperidade é coisa boa, não é coisa ruim. 12:11. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor. Não saia daí. Boa Tarde Produtor, com Leonardo Freitas. Notícias, cotações, tecnologia e muita informação. Boa Tarde Produtor. É na capital do agronegócio, Rio Verde, que a Simple Agro despontou com soluções inovadoras. Com profissionais experientes, destacamos a Simple Smart Agro, que atua em todo o ciclo da safra com coletas de solos, diagnósticos, detecção de nematóides, calibração de máquinas, processamento de dados, recomendações de correções e manutenção de solos. Aumente a sua produção. Visite a Simple Agro Corporation e fale com o Leonardo Ferreira, 64 3018 3686. O Sicoob Cred Rural lhe convida a experimentar uma nova forma de cuidar do seu dinheiro. Não somos um banco, somos uma cooperativa de crédito sólida com 35 anos de história e com excelentes resultados financeiros em todos os anos. Prova disso foi os 278 milhões só em 2023. Aqui, como você é o dono, esse resultado volta para você. Sicoob Cred Rural, onde cooperar é crescer junto.
Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Cumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Cumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Cumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Cumber, soluções em secagem de grãos. Boa tarde, produtor. As informações do agro brasileiro. Seguindo aqui o nosso Boa Tarde, produtor, eu quero falar com você da campanha SOS Rio Grande do Sul. Todos nós estamos muito sensibilizados com a tragédia e o sofrimento do povo do Sul. Com isso, a organização Júlio Caparelli, através das rádios 96 FM e Rio Verde FM, somam forças com demais empresas e entidades para arrecadar doações para enviar aos que estão necessitando. Você pode doar água, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, roupas, utensílios de primeira necessidade e remédios. Buscando dar oportunidade para todos os que desejam contribuir através de doações, nós vamos divulgar os diversos pontos onde você pode levar sua doação. Azul, linhas aéreas no aeroporto de Rio Verde, Azul Cargo Express no centro, CTG, Centro de Tradições Gaúchas de Rio Verde, rádios 96 FM e Rio Verde FM aqui no Buriti Shopping, ou, se preferir, ligue no 649 9617 6561. Vou repetir, 649 9617 6561, que a equipe do pastor Omarai busca sua doação e leva para os pontos de coleta. Vale lembrar que todas estas doações serão direcionadas para a empresa Azul Cargo Express, que fará todo o transporte aéreo e rodoviário até o Rio Grande do Sul. Nossa missão é fazer com que todas as doações cheguem o mais rápido possível para as famílias que estão necessitando. Então não se esqueça, é a campanha SOS Rio Grande do Sul. Seguindo aqui o nosso Boa Tarde, produtor Alexandre, que tragédia envolvendo os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, né? Quem diria, né? Batemos todos os recordes de elevação de níveis de água. Né? Por outro lado, é interessante que a gente vê como é que a população ela tem uma capacidade de reagir muito mais rápido que os meios públicos. Interessante, né? Eu estou assim impressionado, estou muito bem impressionado com a solidariedade, né, a nível de Brasil. O pessoal aqui em Rio Verde, né, então, o pessoal lá no CTG ontem juntando mercadorias lá para poder levar para os irmãos lá do Sul. São mudanças, né? São coisas que, se não aconteceram antes, vão acontecer, e são sinais aí que a gente tem que começar a se preparar para essas coisas, para essas mudanças, né? É uma pena que isso esteja acontecendo dessa forma. Eu conheço o Rio Grande do Sul muito bem. Praticamente vou para lá uma vez por ano para visitar as Serras Gaúchas. Eu gosto do povo gaúcho, povo forte, batalhador. E que realmente nesse momento está passando por dificuldades absurdas. É um caso sui generis. E casos sui generis requerem ações sui generis. Então a gente está vendo uma grande mobilização e espero que isso seja minimamente suficiente para tentar reduzir um pouco o sofrimento deles e torcer para que isso logo acabe, para que eles possam se recuperar novamente e ajudar também deles nessa recuperação. A gente deseja aí muita sorte, boa sorte para eles. A gente está fazendo o que é possível fazer à distância e vendo o que está sendo feito lá no local para auxiliá-los. Mas é tocante. Eu fico assim até um pouco emocionado quando falo, porque é difícil, né? Você vê tanta gente que você conhece, tantos lugares que fazem parte do nosso Brasil sofrendo dessa forma. Mas a única resposta que a gente tem que dar, que a gente pode dar, é realmente ajudá-los. Aí levar o que for possível, tentar fazer o que for possível, tiver ao alcance, para que eles possam sair disso o mais rápido possível. Voltando aqui com a nossa pauta de hoje, Alexandre, vamos falar um pouco mais, você já até comentou aqui durante essa edição, sobre inteligência artificial, comentando sobre robôs, né, com inteligência artificial para fazer todo esse combate a ervas daninhas, né? Esse equipamento, ele será o primeiro do estado de Goiás e, felizmente, aqui em Rio Verde,
Até agora nós temos aí, parece que cerca de 40 robôs desse tipo em operação no país, né? Na Bahia, Mato Grosso, São Paulo. Só que só o nosso está em Rio Verde e só o nosso que está produzindo tanto que está produzindo aqui, né? Realmente foi dentro da própria Solinftec, é o caso que teve maior sucesso, talvez justamente por ter entrado numa fazenda que é altamente tecnificada e a gente consegue ter controle dos números muito bem apurados. E para quem não conhece o robô, né, para quem já entrou em edifício, já fez esse reconhecimento facial, ele trabalha da mesma forma. Ele tira a foto da folha, é diferente daquele sistema que é com infravermelho, que ele trabalha por diferentes tons de verde, né? Ele realmente identifica o formato da folha, ele sabe que aquela folha é ou não praga, e quanto mais fotos ele tira da praga, no caso da erva daninha, mais apurado, mais rápido ele consegue identificar a planta, porque ele vai somando essas imagens, aí que a gente fala que a inteligência artificial, primeiro para identificar, depois identificado, ele sobe 4 tera por dia de informações para a nuvem, para ir apurando, dando acuracidade nessa leitura. E como ele joga, ele asperge o herbicida exatamente na folha, eu não falei no início que soja feliz produz mais. Quando o pessoal fala, minha soja é RR, tá, ela é resistente a herbicida, não é que ela é resistente, ela consegue sintetizar a molécula que é colocada nela quando você quer atingir uma erva daninha que está do lado. Quer dizer, apanha a soja, apanha a erva daninha. A erva daninha morre, a soja toma aquele soco no estômago, né? Fica meio macambuza ali e tal. Devagarzinho ela vem voltando e volta de novo a produzir. Só que ela perdeu energia e perdeu tempo nesse período. E quando você faz só na planta, a soja continua felizinha ali do lado produzindo. Então, o que você fez? Você inibiu, você não deixou com que a soja entrasse em contato com o herbicida, ela não teve aquela obrigação de sintetizar, né? De conseguir digerir a partícula do defensivo, e ficou só na planta ali do lado. Além de você reduzir o consumo de herbicida, né, você deixou a soja feliz. Então, eu faço isso até às vezes para o pessoal entender como é que funciona o sistema. E tem funcionado bem. Nos primeiros testes deu 10 sacos a mais, o que daria um payback de 1,8 anos, vamos dizer 2 anos para a compra do equipamento. Mas que nem eu falei para você, eu não sou apaixonado por tecnologia. A gente vai fazer uma expansão, né? Essa tecnologia é interessante também, porque ela tem, além de pulverizar exatamente aonde você quer, né? Logo vai ter para detecção também de insetos e larvas e outras coisas, mas ela tem à noite, ela continua trabalhando à noite, mas não como pulverização, mas ela atrai, através de um espectro multispectral de infravermelho e ultravioleta, ele atrai as mariposas, que vão virar depois as lagartas, e pelo grau de infestação de mariposas você já começa a saber ter uma melhor precisão na hora de você aplicar um defensivo, né, para combate de uma determinada lagarta já no período de infestação. Então tem muita coisa atrelada que vai vir com a tecnologia, está só começando. Eu aposto muito nessa tecnologia da foto, né, de você conseguir fazer a captação da imagem, porque do meu ponto de vista, essa que vai ficar, porque você vai conseguir ser muito preciso. Começa pelas folhas, a hora que começar a entrar em lagartas ou outras pragas, nossa, aqui vai ser apagar fogo com gasolina. Mas é uma tecnologia que está nascendo, obviamente ela tem o tempo ainda de maturação e o tempo de barateamento. Tudo que começa mais caro, começa em menor escala, começa a ganhar relevância tecnológica, porque ela começa a entregar um resultado, e através disso que ela começa a se retroalimentar, aí vem a cadeia da prosperidade, custo baixa, e acaba se tornando alguma coisa mais, eu diria, democrática. Começa a ficar mais fácil da disseminação da tecnologia. Então é alguma coisa que a gente realmente está apostando firme e vê que vai ter um bom resultado. Alexandre, você consegue comentar um pouquinho melhor para nós sobre o retorno desse investimento? Está programado para quanto tempo nas fazendas reunidas? Vocês já pensam nisso? Já. O retorno do investimento, a princípio, ele volta já em 2 anos. Né? Porque você tem um aumento do número de sacos e nós estamos ainda computando a redução do consumo do herbicida. Obviamente, é para um caso muito específico, para grandes áreas ou grandes infestações, ele ainda não consegue cumprir.
Mas para esse pequeno ensaio, o número fecha. Né? Mas eu sou cético, falo, eu não estou apaixonado. Vamos para o Excel, vamos pegar mais informações, nós estamos entrando agora num acordo com a Solinftec para ver quais são os termos da gente fazer esse aumento de equipamentos, porque a gente não pode também só como bom cético e conhecedor de estatística, um resultado só não pode estatisticamente servir como matriz para tomada de decisão. Então tem todo um cuidado para ampliação disso, com as confirmações numérico-estatísticas para mostrar que realmente a saída, né, para que isso não seja só um ponto isolado, e a gente está decidindo por esse ponto isolado. Então a gente está ainda acabando de fazer todas as modelagens financeiras e técnicas ali para a gente poder tomar uma decisão firme. Mas o caminho está se desenhando para isso. Excelente. Estamos quase no final do nosso horário aqui do Boa Tarde Produtor, Alexandre. E eu vou te dizer uma palavra e você me diz o que ela significa para você, pode ser? Vamos pro paredão? É quase. Vamos começar primeiro, claro, Deus. Deus está em tudo. É indissociável de qualquer outra coisa, né? Se você me perguntar hoje, me explica a vida, tudo que está em torno de você. Você pode ter a melhor explicação técnica, mas você sempre vai acabar em Deus. E tem que ter fé nele, né? Porque todas as vezes, ao menos que o Alexandre tem vários testemunhais, ele chegou na última hora e falou: Alexandre, você fez de coração, eu vou te dar essa passagem aqui. Amor. Amor, estou numa fase muito feliz. Acho que a minha esposa Simone e minha filha Juliana, que estão aí fazendo parte da minha vida. Minha filha está em São Paulo e a minha esposa Simone está aqui comigo, guerreira, do meu lado, acompanhando essa metamorfose ambulante que é o Alexandre, né? Acompanhando e apostando nele também. Eu acho que você tem um suporte, né? Você tem que ter o teu suporte na hora que você está na trincheira e tem que ter o suporte na hora que você está em casa. Adrenalina. Voar. Eu acho que você precisa de um pouquinho de adrenalina até para relaxar. E quando eu preciso relaxar, eu vou voar um pouquinho, né? Olhar a fazenda e visitar algum outro local que seja de interesse também técnico da gente. Gosto de voar. Acho que isso acabou se embutindo, né, no meu DNA. Eu sou de uma época em que você usar o avião era de extrema necessidade porque não tinha qualquer transporte. E o Brasil, ele é um país continental. Então, a aviação aqui não é uma questão de benefício, mas é uma questão de necessidade para você conseguir agilizar o seu meio de transporte e você conseguir estar em todos os locais no tempo que eles requerem. Família. É o que une tudo, né? Eu acho que é o cerne. A família não é só aquela família que está dentro de casa, né? Mas é a família do trabalho. Eu brinco lá com a minha equipe, todos esses aos quais eu agradeci aqui, né? A paciência de estarem com o Alexandre, né? Dividindo seus sonhos, é uma grande família. Eu acho que tudo que une é familiar. O cerne de tudo é a família no seu núcleo individual e ele acaba expandindo para os outros núcleos, como às vezes dentro do trabalho, coisa assim. Mas a família é o que une. Amigos. Essenciais. Estão dentro da vida da gente. São aqueles que ajudam a gente a compreender aquilo que a gente às vezes não consegue compreender da vida e que nos dão aquele apoio necessário. Dinheiro. Consequência, sempre consequência, não causa. Faça bem feito que ele vem, mas faça bem feito e faça de coração. Aí Deus vai lá e te dá uma ajudinha no final, mas só no finalzinho. Saúde. Eu acho que não digo que eu acho, tenho certeza. É a base de tudo, porque nós como seres humanos, né, seres biológicos, sem saúde nós não podemos fazer nada. A gente tem que agradecer todo dia, principalmente agora vendo no Rio Grande do Sul, essa tragédia toda que está acontecendo, como é que a saúde da gente é importante. A gente tem que cuidar do corpo, né, tanto quanto a gente cuida dos próprios negócios, que sem o nosso corpo, sem a gente, sem a pessoa, sem o ser, o resto não vale a pena. A gente não está vivo, a gente não vai poder curtir essa maravilha que é a vida. Né? Então vamos cuidar bem da nossa saúde. Felicidade. Trabalho. Sou feliz com o que eu faço. Sou feliz no que eu faço. Eu fico feliz de ver as outras pessoas prosperarem, crescerem também. Né? Eu acho que tudo isso para mim é felicidade, é prosperidade, é ver todo aquele conjunto prosperando, crescendo, edificando. Fama. Fama? Desnecessário.
Eu acho que você não precisa ter fama ou ser famoso para ser feliz. Você precisa fazer o que você gosta. Se alguém achar que aquilo é fama, deixa para quem acha que aquilo é fama. Para mim, é indiferente. Sonhos. Sonhos, né? Eu brinco até que os meus sonhos são as saudades de tempos que eu ainda não vivi. Né? A gente vê tanta coisa boa para acontecer na vida da gente. Como eu falei, eu entrei no agro, assim, com sonhos de ver as coisas crescerem, ver a tecnologia. Né? E você começa a extrapolar esses sonhos e acaba virando saudades de tempos que você nem viveu. Você consegue viver o sonho de tal forma que o mesmo sentimento que você tem do sonho é aquela saudade. Às vezes a pessoa lembra daquele tempo? Eu não lembro, mas eu tenho tanta saudade de coisa que eu ainda não vi, né? Que eu acho que é a grande beleza da vida. Eu acho que é a grande beleza desse momento, ao menos que o Alexandre está vivendo. Paz. Paz, espírito. Eu acho que é o estar bem com você, estar bem com o outro, né? Não dever nada para ninguém, não fazer mal ao outro. Às vezes, é um conjunto de indas e vindas de sentimentos que se equalizam e que te trazem o conforto do espírito, da paz. Brasil. Cara, esse lugar é o lugar. Ô paizinho, cara, eu sou apaixonado por essa terra, por essa gente. Somos uma democracia jovem, temos muito que aprender, mas o fundo do coração ele bate primeiro aqui no Centro-Oeste. Mas esse país, cara, é o país. Talvez não tenha chegado a hora, mas tudo tem a sua maturidade, tudo tem seu horário, tem a sua hora. Eu acho que a gente está caminhando para isso, não na velocidade da nossa ansiedade, mas na velocidade que a nossa maturidade nos leva. Diferença entre ser e ter. Ter é consequência do ser. Você tem que ser algo. Ser, eu falo que o estar. Uma coisa é você estar agro. Outra coisa é você... a consequência do ser agro e estar agro. O estar, o ser, né? Ele é o que conversa com a alma, o que conversa com o cerne da tua existência. Né? A gente fala que o segundo dia é mais importante. O primeiro dia é o que você nasceu e o segundo dia é o dia que você descobriu para o que você nasceu. E a partir desse momento você, não digo que você renasce, você incrementa aquele ato divino da criação. Né? E você realmente entende para o que você veio em cima dessa terra. Então o ser é principal. O ter é consequência, vem na sequência de um ser completo. Bom, o nosso programa praticamente encerrou 12h30, mas eu vou pedir alguns minutos aqui a mais para a nossa direção. Alexandre, você acredita que há esperança para o nosso Brasil? Eu acredito que sim, como bom patriota. Quer dizer, eu não tenho vertente política nenhuma. A minha vertente é o bem-estar da população, é o país e a prosperidade. Existem algumas vertentes que falam mais com os anseios que a gente tem. Né? Eu acho que nós somos uma democracia ainda jovem, temos que passar por muita coisa ainda, até para conseguir discernir o que é bom e o que é ruim, porque nada melhor do que a democracia para trazer um estado de, não digo de equalização, né? Mas um estado de acomodação geral em que todos possam ter o seu quinhão, o seu pedacinho do céu. Mas a gente ainda tem aí um caminho ainda grande para ser trilhado. As pessoas precisam ainda conhecer o país que tem, né? Entender que prosperidade não é pecado, prosperidade é algo que todo mundo quer e que ninguém pode lutar contra, porque como é que você pode ser contra aquilo que você quer? Quando você equaliza isso, quando você chega para todos têm as mesmas vontades, só que as formas de chegar que são diferentes. Né? Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter sua vida tranquila, todo mundo quer ter seu cantinho, poder trabalhar, ter sua família, né? Todos são unânimes nisso. Agora as formas é uma questão de maturidade a gente chegar nisso. Deixa eu colocar um áudio aqui agora da Marta, que eu acabei de receber. O WhatsApp está com algumas mensagens aqui, direto lá do CTG. Deixa eu ver se a internet... Isso. Vamos colocar esse áudio aí, que é um alerta. O CTG atingiu todos os picos de doações possíveis e não há como mais transportar essas doações no momento. Então,
Então vão suspender as doações até reorganizar. Vamos acompanhar via áudio que diz a Marta, direto do CTG, que é a organizadora, a coordenadora dessa campanha. Marta, é com você. Bom dia, Leonardo. Foi inesperado a nossa arrecadação. Lotamos tudo, lotamos galpão, lotamos tudo, lotamos carreta. Carregamos ontem uma carreta lotada, 22h30 terminamos, né? Carregamos outra carreta hoje, mais um caminhão hoje. E aí nós precisamos suspender as arrecadações porque a gente não tem mais onde colocar. E a Azul também não tem mais logística de transporte. Vamos tomar um fôlego aí, respirar. Até segunda a gente retorna, tá bom? Um grande abraço e muito obrigada pela atenção. Obrigado, Marta, trazendo informação exclusiva. Essa informação acaba de chegar para nós aqui via WhatsApp. O pessoal pedindo, então, reforçando, eles estão carregando os caminhões e as doações não param, né? E não está cabendo. Então, eles estão pedindo para não levar mais a doação direto para o CTG. Agora vai começar a receber no pavilhão de medicina da UniRV até 10 horas da noite. Então, você que está a caminho do CTG, redirecione as suas doações para o galpão de medicina, para o pavilhão de medicina da UniRV. Então, por gentileza, você que está acompanhando o Boa Tarde Produtor nesse momento, repasse essas informações. Tem muita gente querendo doar e é um ponto positivo, mas não há logística mais para isso no CTG. Então, por gentileza, destinar as suas doações para o pavilhão de medicina da UniRV até 10 horas da noite. E eles devem receber essas doações no CTG, provavelmente a partir de segunda-feira. Então, por gentileza, leve as suas doações para o pavilhão de medicina da UniRV. Que coisa boa, né, Alexandre? Que imaginar que não se consegue mais receber nada no CTG de tantas doações. Isso colabora com o que eu acabei de falar. Tem como não amar um país desse? Não tem como não amar um povo desse, né? Eu acho que o Brasil se reinventa todo dia. E a gente tem agradáveis surpresas quando a surpresa vem do povo, vem da população, vem das pessoas que formam o país. Parabéns, gente. Parabéns aí pela atitude de vocês. Fico até arrepiado aqui, num momento tão sugêneres como esse. Dar os parabéns para todo mundo e vamos lá. Vamos levar lá para a faculdade. É isso daí, gente. A gente vê quando as pessoas estão imbuídas de alguma coisa, como a união ela fortalece, como ela faz com que as coisas, às vezes que a gente acha impossível, aconteçam. Mas depende da gente essas coisas impossíveis acontecerem como elas estão acontecendo agora. Com certeza. Alexandre Baumgart, obrigado pela presença aqui com a gente, CEO das Fazendas Reunidas, uma satisfação ter recebido aqui nesta edição do nosso programa, comentando assuntos de interesse do agro, trazendo uma visão inspiradora no momento difícil para o setor, difícil para os irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Eu fico muito feliz por recebê-lo aqui, em nome da organização Júlio Caparelli, de toda a nossa equipe aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E você agora já é de casa, se considere de casa, e volte mais vezes. Obrigado, gente. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar para tantos rioverdenses aqui ao mesmo tempo. É um sonho que eu tinha também. Então, coisas boas estão acontecendo. Para quem não conhece o Alexandre, dificilmente não conhece a Reunidas, né? Nossa, tá ali, né? Já faz tá parte. Na rota. Né? Tá na rota. Mas conhecendo o Alexandre, conhecendo o ser humano que tem atrás disso tudo. E aproveitar novamente para agradecer todo mundo que está lá comigo, labutando todo dia, fazendo a Reunida ser o que ela é hoje. E novamente parabéns pela sua programação. Não mudem, tá ótimo. Tá cada vez melhor, né? Muito obrigado aí pela oportunidade, né? E vamos beirar as panelas, né? Que isso aí, tá na hora, né? Já passou da hora aqui. Obrigado, Alexandre Baumgart, pela participação com a gente aqui. Lembrando, você que chegou agora, não se preocupe, essa edição estará na íntegra no nosso canal no YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM e você acompanha tudo na íntegra e com a vantagem em relação à frequência 100,9. No YouTube, som e imagem de altíssima qualidade. Ao senhor e à senhora, muito obrigado pela companhia. A gente retorna amanhã, 11h30, com o Boa Tarde Produtor na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Ao senhor e à senhora, uma quarta-feira de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá. Você ouviu na Rio Verde FM, programa Boa Tarde Produtor. Tudo